Olá, o meu nome é Inês Nunes Pimentel e este é o meu podcast, ou melhor, o nosso. Este é um lugar para conectarmos profundamente connosco e falarmos abertamente de alma para alma. Aqui partilho as minhas histórias, lições, trago-te as pessoas que mais me inspiram e dou-te as ferramentas e inspiração que precisas para apareceres ao mundo como a tua melhor versão e manifestares a vida dos teus sonhos. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Espero que estejam bem por aqui, tudo ótimo, ainda com a Iris na barriga, à espera que ela chegue em tempo divino. E para hoje trago-vos talvez um dos episódios mais especiais e intensos que já gravei, que na verdade é mais do que um episódio, é uma verdadeira jornada de cura. Nele junto-me à minha prima maravilhosa Margarida Pereira, que guia, apoia e empodera milhares de mulheres diariamente através das suas redes sociais e através do trabalho que realiza como facilitadora de círculos femininos e doula de gravidez, parto e pós-parto. Estando eu a viver toda esta fase de gravidez e quase a receber a minha Iris, senti que era o momento de conversar com ela, mas antes de mergulharmos em todo o universo da maternidade, eu senti que tinha que partilhar a história da Margarida com vocês, porque para mim a minha prima é a verdadeira prova de como os empurrões do universo, mesmo os que conseguem fazer desabar tudo o que conhecemos, estão lá para nos guiar no caminho do nosso propósito. E neste episódio a Margarida abre pela primeira vez o coração com toda a verdade e vulnerabilidade para partilhar com o mundo como foi crescer sem mãe, como esta perda a encaminhou nesta busca pelo universo feminino. E como nada acontece por acaso, eu soube em plena gravação do episódio com a Margarida que faziam precisamente 20 anos desde a partida da mãe dela, que era a irmã mais nova do meu pai e a minha madrinha. E naquele momento eu senti de imediato que se estava a abrir um portal muito importante para esta nossa eterna jornada de cura. Aqui a Margarida partilha também como quando finalmente se começa a conhecer como mulher, engravida sem planear e lida com a interrupção voluntária da gravidez, como quase interromper a gravidez e já com o comprimido na mão algo impede de o fazer, como escolhe levar a gravidez em frente mesmo perante os seus maiores medos, como decide separar-se do pai da sua filha e viver a maternidade a solo, como o perdão tem sido a sua maior cura e como todos estes empurrões do universo a levaram a viver o seu propósito e a hoje a ter este papel tão ativo no empoderamento de mulheres. Este é daqueles episódios que, não importa a fase da vida em que estamos, todos temos tanto a aprender. A minha prima Margarida é puro conhecimento e poesia e a sua história de vida mostra-nos a todos que, mesmo perante toda a escuridão, é mesmo possível encontrarmos a luz. Por isso, sem mais demoras, vamos então dar as boas-vindas à maravilhosa Margarida Pereira. Olá, minha querida Margarida, bem-vinda! Olá, obrigada por estar aqui contigo. Tão bom, muito feliz de te ter aqui, é mesmo uma honra poder ter-te aqui comigo para falarmos todos estes temas da maternidade, parto, nesta fase que eu estou a viver. Tu és sem dúvida a pessoa perfeita para falar de tudo. Vou-te pedir só brevemente para te apresentares. Ao longo deste episódio nós vamos abordar muito a tua história, a tua jornada, mas brevemente para quem não te conhece, diz-nos só quem és, o que fazes. Ok, então para mim também é um grande prazer estar aqui a falarmos agora nesta tua fase final e queria muito ainda termos assim uma conversa antes de a teres, não é? Porque é realmente um momento muito importante e marcante das nossas vidas e devemos ter a nossa rede de apoio próxima, nem que seja com distância física, mas próxima aqui connosco, do coração e do emocional. Então, eu sou a Margarida Pereira, sou mãe da Jasmine e a minha filha tem 1 ano e meio e eu
depois de a ter, logo a seguir ao parto, formei-me como doula, ou seja, eu já estava no meio dos círculos femininos, da educação menstrual, mas depois foi aqui a entrada na maternidade que me levou também para outra vertente do universo feminino, aqui a questão da maternidade e dos partos, e hoje também trabalho como doula, aqui a ajudar as mulheres e os casais a empoderarem-se na gravidez e para o parto e a preparar toda esta fase tão especial e marcante na vida de uma pessoa ou de um casal. Então sinto que realmente o propósito está muito alinhado também sempre com aquilo que eu vivo a um nível mais pessoal. Então fez muito sentido depois da minha gravidez de entrar neste mundo também das mamãs, porque antes disso realmente eu não tinha qualquer relação com esta fase da mulher, porque eu também não a tinha vivido. Então o meu propósito e aquilo que eu partilho está sempre de mãos dadas com aquilo que eu estou a viver, porque eu gosto de falar também na primeira pessoa e de sentir no corpo, e depois aquilo que eu aprendo com o meu corpo é aquilo que eu também passo às outras mulheres e às outras pessoas. Sim. Tão bom! E para quem não sabe, a Margarida é minha prima, aliás, é prima irmã, nós temos mesmo assim uma relação muito próxima, crescemos juntas, eu vi a Margarida nascer, não vi, mas acompanhei desde sempre e para mim é mesmo muito especial acompanhar todo este teu crescimento, todo este teu trabalho incrível e ver como a tua história te tem feito chegar aqui. Tu para mim és um grande exemplo de tudo aquilo que eu vou partilhando muito no meu trabalho também, neste podcast, de que como os empurrões do universo, como eu costumo chamar, não é? Como as coisas que vão acontecendo na nossa vida que nós não estamos à espera e que por vezes olhamos para elas e olhamos como algo negativo, estão lá a acontecer para um motivo e para nos encaminhar para esse nosso propósito, e tu és mesmo a prova disso. E por isso, neste primeiro episódio em conjunto, eu gostava mesmo de mergulhar na tua história, que é tão bonita, tão inspiradora, e como ela te tem encaminhado para este teu propósito de vida, não é? Para começar, gostava de abordar o facto de teres crescido sem mãe. Para quem não sabe, então somos primas. A mãe da Margarida era irmã do meu pai e a Margarida perdeu a mãe com 4 anos e eu perdi a minha madrinha. Nós perdemos uma pessoa muito especial na nossa família e sem dúvida que isso teve um impacto muito grande na tua vida, porque tu cresceste sem mãe, sem essa energia feminina, e eu queria que tu partilhasses como é que teres crescido sem mãe, sem essa energia, te fez mergulhar neste mundo feminino, te fez ir à procura do feminino, o que é o feminino e como isso te fez chegar até aqui. Então, olha, primeiro, aqui coisas importantes que me estão a surgir. Primeiro que tudo, uma das grandes lições que eu levo da minha jornada até agora é realmente esta questão de aquilo que nós achamos que não serve, que é negativo, que vou dizer mesmo entre aspas, aquilo que nós achamos que é uma merda, é adubo de que vai fertilizar uma outra coisa, não é? Aquilo que já não serve é adubo na terra para fertilizar novos seres, novas plantas, novas potências. Então, trazer também aqui o poder das dores, o poder das perdas, o poder daquilo que já não nos serve e que nós queremos, aquilo que nós achamos que é negativo, e tornar isso como adubo também das nossas vidas e como fertilizante é muito, muito importante. E às vezes não temos essa percepção de que realmente, entre aspas novamente, e desculpem a expressão, mas é mesmo assim, a merda é adubo para a nossa vida. Então aquilo que nós achamos que nos coloca lá no fundo é aquilo que depois realmente coloca-nos no fundo, porque é debaixo da terra que a semente pode brotar, não é? É nessa escuridão, é nesse fundo que depois pode brotar então a planta e a vida. Então eu acho que é muito importante termos essa visão perante as coisas. É difícil quando estamos emaranhadas nesse processo, é difícil ver esse propósito, é difícil perceber que estamos aí para debaixo da terra, para debaixo da escuridão, para assim nascermos, é difícil percebermos essa relação na altura, mas quando realmente começamos a ver isso a acontecer na nossa vida, começa a tornar-se mais fácil de encaixarmos essa perspectiva.
Depois, outra coisa também que acho importante e simbólica, e não é por acaso também que estamos a falar disto agora, e isto é um assunto que eu falo muito, muito pouco, porque é algo que eu também estou a processar, não é? Esta questão toda dos lutos, e fez agora, anteontem, 20 anos que a minha mãe morreu, então nós A estamos sério? esta Ai, não semana, sim, acredito. nós Incrível. estamos agora a falar disto também 20 anos depois, não é? Bem, É incrível. Nada é por realmente, acaso. E a partilha sim. faz parte da cura, sem dúvida. Sim, 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 sim. Então, eu gosto muito de trabalhar aqui com estes 3 pilares que eu acredito que são os pilares da vida, que é a vida, a morte e a sexualidade. A pessoa, quando sabe encarar a morte, sabe encarar a vida e vive melhor a sua sexualidade, e sexualidade, digamos, prazer de viver, êxtase, estar num corpo, conexão com o corpo. Então eu acho que estes são realmente os pilares, e são pilares que são tabus, que as pessoas não querem ver o nascimento, não querem fazer os lutos da morte e reprimem a sua sexualidade. Então eu acredito que o que germina desta repressão não é assim tão saudável e é um pouco mais tóxico do que nós desejaríamos. Então a minha vida também, o meu desenvolvimento pessoal também parte muito por encarar a morte, que significa também encarar a vida, uma não vive sem a outra, e exaltar aqui a parte da sexualidade, que são os instintos mais naturais, que é a natureza em nós, que é aquilo que nós não controlamos e que é aquilo que nós temos medo de olhar e temos medo de sentir. E como nós também vamos falar, temos medo de sentir o parto e anestesiamos, temos medo de sentir a morte e não queremos ver, temos medo de sentir o sexo e não... temos medo de sentir o prazer do corpo e renegando-o das mais diversas formas e sentimos culpadas por ele. Então há aqui coisas muito importantes e estruturais que a partir destes 3 pilares, vida, morte e sexo, eu acho que nós resolvemos a Muita coisa. totalidade das nossas Sim. questões, sim, existenciais. Então, realmente, como eu dizia, é um assunto que eu abordo pouco, assim, nitidamente. Eu escrevo sobre muitas coisas no Instagram, mas nunca escrevi sobre a minha mãe especificamente, porque é algo que é um pouco mais fácil de falar aqui, assim, entre nós, mas publicar e escrever sobre isso é realmente mais difícil, é um processo que eu ainda não cheguei lá. E sinto que estou a caminhar devagarinho também para isso, por isso é que me formei como doula de nascimento, e também estou muito interessada nas doulas que acompanham o fim de vida. Então é que as doulas são mulheres também que acompanham aqui estas transições, não é? Que apoiam os nascimentos ou as mortes e os processos emocionais e as transições que estão inerentes a esse processo. Então eu acredito que a doula também foi uma figura que eu conheci só quando engravidei, e realmente eu acho que todas as pessoas precisam de ser douladas, entre aspas, nestes processos, porque precisam de alguém que realmente é alguém que está ali a apoiar, a amparar a agitação deste processo, não é? Quer sejam contrações para fazer nascer vida, quer seja lágrimas para processar uma perda. Então como é algo que já cria tanta agitação interna, é alguém que está cá fora a conter, a abraçar, a trazer os limites novamente do corpo àquela pessoa, para que ela possa enraizar-se e ficar mais presente. Então isso é assim muito genericamente aquilo que uma doula faz, tanto seja de vida como de morte, e realmente foi um processo importante para mim tornar-me eu também a minha própria doula nesse aspecto, não é? Dessas transições. Realmente foi... eu entrei no mundo do sagrado feminino quando estava, e dos círculos de mulheres, quando estava muito desconectada daquilo que eu estava a estudar. Na altura estava a estudar relações internacionais, que era uma área que o meu pai queria muito que eu estudasse, e eu segui super sem saber quem era e a ser quem as pessoas à minha volta queriam que eu fosse, não é? Então eu segui por esse caminho, que na altura era o mais fácil. Depois houve ali um confronto tão grande com já não dá mais para não ser eu. Então não sei como, e agradeço muito à internet por nos permitir isto, mas comecei a seguir mulheres brasileiras que falavam de ciclos, porque no Brasil as mulheres estão um bocadinho mais à vontade com estas questões, que se ligavam ao corpo e o corpo à natureza, que se juntavam entre elas. Então eu achava aquilo uma coisa muito estranha e muito poderosa ao mesmo tempo. E depois encontrei-se em Portugal
e fui ao meu primeiro círculo de mulheres, penso que foi em 2017. Fui ao meu primeiro ciclo de mulheres intencionalmente, não é? De tomar essa decisão de uma forma intencional e de um lugar já consciente do que é que estava a começar. Mas nunca associei isto à minha mãe, não é? Nunca associava. Eu sabia que era alguma coisa que estava lá longe por trabalhar algum dia, mas quanto menos mexer melhor, às vezes é assim. Sim. E então, nesse primeiro ciclo de mulheres que eu fui, depois, quando começo a ouvir a expressão da ferida materna, eu pensei, bem, ok, eu não vim para o sítio certo porque eu não quero falar sobre isto não é para mim. Sim. E eu nunca mais volto aqui. Estava ali um bloqueio ainda muito forte, não é? Então, realmente foi um espelho que me trouxe uma consciência de que, ok, há aqui um bloqueio sobre um destes 3 pilares, não é? Que trabalha a morte e que se vai refletir na vida, e que eu preciso ter uma vida mais integral e mais empoderada. E aí foi assim um bocadinho começar, foi a primeira vez que eu comecei a falar disso em público, porque depois a morte, tal como o sexo, é um assunto tabu, então eu também cresci com isso de uma forma muito fechada. O meu pai não quis mais tocar no assunto, nunca mais tive familiares a falar sobre isso, então foi uma figura que se apagou completamente. Então eu sempre cresci com esta parte da mãe e do feminino como uma figura proibida, uma figura que não se fala, que não existe, que está lá, é quase como o elefante no meio da sala, não é? É impossível não falar da mãe e da origem da vida, é impossível não falar disso, mas é impossível não falar de sexo e da origem da vida, mas como toda a gente está desconfortável com isso, porque realmente contacta com a nossa essência, é o elefante no meio da sala. Então eu comecei a ter contacto com isso. Se eu realmente quero mover-me com liberdade, eu não posso ignorar aqui o elefante no meio da sala. E então comecei suavemente a ter percepção de que isso era alguma coisa que eu deveria trabalhar no desenvolvimento pessoal e que realmente teve muito, muito recalcado, que foi um assunto tabu durante anos e anos e anos. Aconteceu, a minha mãe morreu quando eu tinha acabado de fazer 5 anos, portanto eu fiz no final de Abril e foi lá está, no final de Março eu fiz 5 anos e a meio de Abril a minha mãe faleceu e realmente era um assunto, eu sempre tive muita vergonha de falar sobre isso, lá está, porque a vergonha também esconde os medos, esconde aqui esta culpa, e então como nunca foi falado, e é muito importante as crianças terem as palavras organizadoras dos adultos, porque a criança não se organiza por si própria, a criança não faz um match entre aquilo que acontece fora e aquilo que acontece dentro sozinha, então precisa de um adulto a organizar essa estrutura, a dizer, olha, sentes-te assim internamente porque alguma coisa aconteceu externamente, faz sentido, é válido, podes sentir. Então é muito importante a criança ter esta validação e ter esta organização e este apoio de alguém que já tem uma estrutura emocional construída e que pode apoiar a construção também de uma criança. Daí tão importante nós abordarmos o tema da morte com as crianças, que foi algo que eu por acaso falei num dos últimos podcasts, que abordei a questão da morte, que é muito importante porque de facto ficam ali bloqueios e torna-se um tema tabu que a pessoa não consegue resolver, não é? E não fazendo o luto, a pessoa não consegue avançar. E portanto, no teu caso, tu só conseguiste fazer isto muito mais tarde por ti. Sim, porque até então foi mesmo... E mesmo quando alguém por acaso tocava no assunto, por exemplo, a minha avó paterna, que era muito ligada a mim, houve um pontinho ou outro que ela tocava, mas eu sentia-me super desconfortável ao ouvir falar sobre isso. Eu ignorava, eu escondia, e isto são coisas que depois eu trago à memória e vejo como estava refletido, por exemplo, na escola, quando nós escrevemos com quem vivemos, naquelas fichinhas de inscrição, eu tinha sempre vergonha de escrever essas coisas, portanto, quando nós vamos aqui ao trabalho com os pais, é quando nós realmente descobrimos muita coisa sobre nós. Nesta relação com os pais, espelha-se também a relação com companheiros, a relação com filhos, portanto, a primeira relação que nós temos, que é a relação com a mãe e com o pai, dita muito sobre as nossas relações no futuro, quer seja com amigos, com companheiros, companheiras, com os filhos. Então, por isso é que a maternidade é mais um impulso para nós voltarmos a conectar com agora que eu sou mãe, de eu conectar-me com a figura da mãe, não é? Com a filha também em mim,
com a maternidade que eu já vivi no papel de bebê e agora estou a viver no papel de mãe, mas o contexto é o mesmo. Então é muito interessante ver como os filhos espelham também o bebê dentro de nós. O bebê que eu fui está espelhado na filha que eu tenho à minha frente, porque estamos envolvidas da mesma sensibilidade, do mesmo contexto maternal, da mesma origem de vida, não é? Então para mim foi realmente um assunto muito tabu esta questão da morte e do feminino. Eu lembro-me que depois também, como houve coisas que eu experienciei um pouco mais sozinha, eu tinha vergonha de ir comprar sutiãs, ia comprá-los sozinha. Comecei a desbloquear um bocadinho a vergonha de pedir pensos higiênicos ao meu pai quando foi o início da menstruação, por exemplo, e tudo isto me mostrou realmente estes bloqueios que várias mulheres têm. Quando eu comecei a perceber que aquilo que eu sinto, muitas de nós também sentimos, houve aqui uma magia que se abriu e o poder dos ciclos femininos é isso, é ter mulheres a amparar a nossa história, a cuidar e a dar cola à nossa história, como nós muitas vezes não temos na vida diária, e a perceber que é muito mais aquilo que nos une do que nos separa, não é? Apesar das origens de onde vieram as questões, há muitas mulheres com esta dificuldade em realmente fazer lutos de identidades que já não são verdadeiras para elas, fazer lutos de relações, de maridos com os quais se divorciaram, ou o que é que seja. Então o luto está presente em muitas formas, não é? E é preciso aprendê-lo a vivê-lo e aprendê-lo a termos doulas, não é? A termos pessoas que pode ser uma doula, pode ser uma amiga. Às vezes as amigas são as melhores doulas que nós temos, que realmente estão ali para acolher, para nos conter, para nos trazer para o corpo e para a presença e para o prazer de viver, não é? Nós não queremos sair do corpo. Depois também há muito isso, o impulso subconsciente de morte, que é quando alguma coisa acontece, eu quero sair daqui, eu quero ir para outro lugar, a vida não é segura, nada disto faz sentido, eu quero morrer, não é? Às vezes há mesmo em mulheres e em homens que se deparam com estas questões, às vezes há mesmo esse impulso de eu quero ir para outro sítio melhor do que este, que é a vida, não é? Mas depois temos de ter alguém que nos traz outra vez aqui para o prazer de viver, para o corpo, para a terra e perceber como este também pode ser um lugar seguro. Então é importante também ter esse apoio, não é? Então, continuando, realmente eu senti que não foi objetiva a forma como eu entrei nos ciclos de mulheres e no Sagrado Feminino de, olha, vou entrar aqui para curar isto, não foi nitidamente. Eu senti-me encaminhada para ali, senti-me chamada e depois percebi que aquilo trazia as questões também com a minha mãe, não é? E depois foi um processo que comecei a falar mais sobre esse assunto, comecei a fazer constelações familiares, onde realmente comecei a desbloquear algumas coisinhas, as primeiras, a pontinha do iceberg, estava não é? a começar. Está tão presente também. E depois realmente comecei a aprofundar um bocadinho mais a questão do ciclo menstrual, comecei a perceber o corpo da mulher, comecei a perceber os tabus à volta do sangue, os tabus à volta da sexualidade. Depois entrou muito aqui a conexão com a terra também, porque a terra também é a figura da mãe, a mãe terra, a mãe natureza, então ligarmos à origem, ligarmos à terra. Então comecei também a ligar mais práticas de ecologia, ao veganismo, por exemplo, aos pensinhos menstruais reutilizáveis, que me faziam ligar à mãe, que me faziam ligar ao sangue, à vida. Então comecei com esses processos assim mais subtis, assim, de rituais, de ligação ao corpo de mulher e à terra, à grande deusa, não é? À manifestação do poder criativo e maternal e que sempre nos apoia, não é? O grande colo que nós temos sempre é da Mãe Terra. E depois, quando realmente comecei a entrar mais nesse mundo do ciclo menstrual, engravidei, inesperadamente, não queria engravidar, não foi planeado, não foi desejado, foi assim outra vez um trambolhão enorme, um dos grandes trambolhões também que eu tive de uma das grandes merdas, e vou mesmo dizer outra vez, não é? Às vezes a gravidez é uma merda para muitas mulheres, não é sempre aquela coisa de era isto que eu queria, era a melhor coisa que podia acontecer. Às vezes o estado de gravidez não é de todo um estado de graça, mesmo que depois possa vir a ser, pode não ser logo no início, nem e o amor à primeira vista também não é uma realidade para todas as mães com os seus bebés, portanto vamos aqui a respeitar o tempo das coisas. E realmente a gravidez, quando eu descobri que estava grávida, a minha primeira
minha primeira reação foi marcar uma interrupção de gravidez, porque não havia outra opção. Eu estava também a começar o meu trabalho por conta própria, e a estudar muito ainda, e com uma relação de 6 meses à distância, porque o pai da Jasmine é do Algarve e eu sou aqui da Almada, então não era de toda uma realidade que eu queria viver, foi mesmo algo que me colocou assim na surgiu, não é? Mais um empurrão, e no fundo todos estes empurrões te foram encaminhando cada vez mais, mesmo sem tu te ires apercebendo, não é? Teres crescido sem a tua mãe foi-te levando a este caminho do feminino, de repente entras profundamente nesse mundo do feminino, do sagrado feminino, começas a conectar com a terra, com o teu ciclo, e quando começas a conhecer o teu ciclo, a organizar tudo, de repente tens então uma gravidez não desejada e lidas então com essa grande sombra do aborto, não é? Que também te trouxe muitas lições. Sim, do aborto e da gravidez em si. Tanto uma coisa como outra foi um tema muito tabu. Lá está, porque depois é um bocadinho... a questão da gravidez também traz a parte da sexualidade, não é? Nós assumimos que estamos grávidas e assumimos também a nossa sexualidade. Exatamente. E às vezes isso, nós ainda temos aquele inconsciente de que os meus pais acham que eu sou virgem aos 30 anos, não é mesmo? Já sendo casada. Então a gravidez é aquilo que assume também a sexualidade, exatamente. Terra de sim, há relações sexuais, há aqui esta vivência ativa. Então também trouxe muita parte da sexualidade, não é? De assumir essa parte, de assumir esse lugar, e então o meu primeiro objetivo era mesmo guardar esta experiência para mim e abortar, e ponto final, e ninguém sabe, e que muitas mulheres vivem isto, muitas mulheres nunca partilharam com ninguém que fizeram abortos, e o aborto está cada vez mais... há mulheres que fazem várias vezes por ano um aborto, então está muito vulgarizado também. Há muitas mulheres que passam por isto e muitas delas não têm... Também é necessário esse apoio, também é necessário, e felizmente já tive essa oportunidade de acompanhar também mulheres em partos abortivos, porque um aborto é também um parto que muda a identidade, que faz... Que há uma transição, há um ponto que nós atravessamos, porque uma primeira gravidez é sempre a primeira gravidez, já fomos mães, mães no sentido que já acolhemos aqui uma possível gestação, e isso é preciso ser trabalhado também. Então já tive o prazer e o privilégio também de acompanhar mulheres em partos, mas num parto abortivo. Não vamos estar aqui a retirar a importância do parto quando é um aborto. Não é por ser um aborto que deixa de ser uma transição e que deixa de ser um rito de passagem e que deixa de ser... Então isso também tem de ser visto. Esse nascimento e essa morte também tem de ser vista. O mesmo quando são perdas gestacionais, o mesmo quando são partos de termo, mas que o bebê tem algum problema e nasce morto. Então isso é preciso ouvir, ver, acolher à mesma. Então o aborto também é necessário trazer esse lugar do parto dentro da questão do aborto. E então eu contactei muito com essa experiência, não cheguei a concretizar, mas foi logo o meu primeiro impulso. Marquei uma interrupção de gravidez, fui, e realmente depois no momento comecei a vacilar. Eu já ia na verdade, como eu tinha começado a monitorizar o ciclo menstrual, eu percebi que estava grávida logo muito no início, então tive de estar à espera que houvesse batimento cardíaco, tive tipo um mês à espera que ela tivesse batimento cardíaco, porque só se pode abortar quando se confirma a gravidez, e só se confirma a gravidez com presença de batimento cardíaco. Então tive um mês à espera, fazia uma ecografia, ainda não há batimento cardíaco, fazia outra... Imagino quão doloroso é isso, não é? Estares à espera de haver vida para causar essa morte, não é? No fundo é um combinar de situações mesmo muito complicadas. Sim, porque na verdade não é inócuo para o corpo, então nós não vamos estar a querer fazer sem evidência específica que há gravidez, e neste caso, perante o hospital, a única evidência é um batimento cardíaco presente. Então tive de estar à espera, e esse mês de espera, se eu pudesse ter feito logo, eu fazia logo, eu não tinha dúvidas nenhumas. Se eu pudesse interromper logo, eu interrompia logo. Mas como não pude interromper logo, fiz uma ecografia, não havia batimento, mas já havia a vesícula gestacional, então isso não era suficiente, porque no relatório só havia: parece haver
uma vesícula, então eu já tinha a certeza que estava grávida devido à temperatura, devido a tudo mais, eu já tinha a certeza que estava grávida, o teste também de urina dava gravidez, mas não é suficiente perante um hospital, então tive de estar realmente esse mês à espera da confirmação, e quando tive a confirmação, ok, finalmente vou poder avançar, mas na verdade já tinha estado um mês a viver uma gravidez, não é? Até às 6 semanas, eu sou logo muito precocemente, então já tinha estado ali um mês, já sentia as mamas diferentes, já estava a entrar um bocadinho no mundo, mas depois não, eu não vou fazer isto é impossível, eu na altura eu engravidei com 22 e depois fiz 23, ela nasceu quando eu tinha 23, sim. Então é realmente precoce para a nossa sociedade, não é? E ainda para mais nestes termos onde eu não estava numa relação estável, era uma relação recente, então nada fazia sentido e eu queria mesmo essa questão de não avançar. Depois fui realmente fui à consulta, deixei passar as mulheres à minha frente, porque eu já estava a vacilar, não é? Então estava na sala de espera, o pai da Jasmine esteve comigo nesse dia, e nós já estávamos, nós na altura ainda estávamos juntos, mas já estávamos a abanar, não é? Porque é um peso muito grande que a relação ou fica mais forte ou quebra no momento. Exatamente. E nós já estávamos ali por um fio. E depois esta indecisão de quer, não quer, tanto da minha parte como da parte dele, foi mesmo o abalo final, e este dia final foi realmente quando eu depois então decidi avançar, porque no momento de tomar o comprimido, eu queria muito a nível racional, mas o meu corpo apagou-se completamente naquela altura. Exato, e ouviste mesmo o teu corpo e a tua intuição. Comecei a suar, comecei a ficar branca, comecei a ter de me encostar para trás, porque eu já não... O corpo foi mesmo uma falência. Eu estava com o comprimido na mão e foi tipo, o meu corpo apagou-se. E depois eu voltei e depois só ouvi a enfermeira a dizer: olha, então tenho que tomar já aqui outro para não vomitar o primeiro comprimido abortivo, se já está assim a sentir-se mal, tome já aqui outro. Eu começo a ver uma fila de comprimidos, eu começo a ver a minha vida toda a andar para trás. Sim. Saí, comecei a chorar imenso, porque agora estava num impasse, né? Não conseguia abortar, mas também não queria estar grávida. Então foi ali um impasse imenso em que eu fiquei no hospital, sentada ali um canto a chorar, sem saber o que é que eu havia de fazer. E depois comecei em conflito também com o pai da Jasmine, porque ele também, com os processos todos de entrar neste mundo, e ele também não era um desejo que ele tinha de ser pai. Então estes conflitos todos, e depois de pessoas desestruturadas a tentar se alinhar, é muito difícil, né? Estávamos os dois sozinhos, só nós é que sabíamos. Então, mais a minha irmã, mas realmente estávamos pouco apoiados nesse aspecto, e então ficámos muito estruturados, e ao sentir que se avançasse e avançar nesta coisa desestruturada de relação, ainda menos coragem me dava. Então eu voltei lá, olha, agora é que eu vou mesmo tomar, agora é que eu quero, devo lá, e agora já não dava. Agora elas já não te queriam dar, já tinha passado a vez, ela disse: não, olha, eu vou acabar agora este turno, tipo, já não pode entrar agora assim a dizer que agora é que toma, já paguei a sua ficha. Então depois eu fui logo lá abaixo marcar outra interrupção, então eu vou marcar outro dia, se não dá para hoje eu vou marcar outro dia. E fiquei com outra marcação, voltei para casa, comecei a respirar, voltei para casa e pronto, e estava descansada porque tinha um outro dia onde o hospital estava à minha espera para fazer uma nova interrupção. Entretanto, eu e o pai da Jasmine, a coisa começou mesmo a ficar muito, muito frágil, e nesse último dia, nesse dia em que eu já tinha marcado, depois fui com a minha irmã e fui só dizer que não, e saí do hospital e fui com a minha irmã comprar o primeiro body da Jasmine, e foi também um grande marco. Um grande marco no sentido de eu estou grávida, eu vou assumir a minha gravidez, e fui materializar isso na primeira roupinha dela, com a minha irmã, e começar a trazer leveza e felicidade a esta questão. Entretanto, senti-me muito, muito mal, ainda porque estava a ter muitos conflitos internos aqui na cidade, aqui junto da família, então fui para o meio da Serra da Arrábida, conectar-me só com a natureza, fui viver assim uma espécie de comunidade em voluntariado, e fiquei ali mesmo só envolvida de montanhas, a ligar-me à gravidez, a ligar-me à natureza, a estruturar isto tudo dentro de mim.
e a afirmar para pessoas que eu nunca tinha visto que estava grávida, não é? Que às vezes ajuda muito a nossa identidade, e foi aí que eu comecei também a construir, não é? Assim, eu apresentei-me já como grávida, ainda ninguém sabia, e eu naquela comunidade comecei realmente, as pessoas começaram a ter um cuidado comigo porque eu estava grávida, então foi aí que eu comecei a contactar com a gravidez num sítio completamente diferente, não é? No meio das montanhas, numa comunidade, e a afirmar-me como mãe, como grávida. Então isso foi também uma grande construção da identidade, a podermos assumir. Às vezes é mais fácil com pessoas que não conhecemos. E depois vim cá contar ao meu pai, vim cá a contar à restante família que estava grávida. Foi quase como lançar a bomba, porque ninguém estava à espera, nem ninguém sabia que eu estava com o João. Quase eu também não tinha a relação assumida, ele já tinha aparecido uma ou outras vezes, mas não era assumido. Assim nitidamente, então vim cá só largar a bomba e fui outra vez para o meio, para o meio das montanhas, integrar tudo, tipo, ver o que é que isto causa, não é? Se vou deixar de ser amada, se vou ser rejeitada. Eu lembro muito bem desses teus medos, não é? No fundo, tudo isto e essa tua necessidade de abortar e não conseguires enfrentar tudo isto era muito devido também a todos estes medos, não é? O que é que as pessoas vão pensar de mim, as pessoas não vão gostar de mim, como é que a família vai aceitar? E eu lembro-me que tu sentias muito isso, o que é que a família vai dizer, não é? E eu lembro muito bem de uma conversa que nós tivemos, quando então tu decidiste, ok, vou levar isto para a frente, e ainda não tinhas contado ao teu pai, ainda não tinhas contado a ninguém, e lembro perfeitamente dessa nossa conversa, e naquele momento eu senti, Margarida, eu tenho a certeza que isto é o teu propósito, isto não é por acaso, tu tinhas mesmo que viver isto neste momento. E eu já sentia, naquele momento já sentia que aquilo de alguma forma te ia encaminhar para o teu propósito. E depois lembro que fomos contar aos meus pais, que te deu também assim mais uma calma, e no fundo eles disseram: Margarida, a nossa família já passou por tantas desgraças, por coisas tão difíceis, isto é uma nova vida, o teu pai vai-te apoiar, a família vai-te toda apoiar, e eu sinto que aquilo deu-te a força para saberes que não estavas sozinha e que a família te ia ajudar, não é? Sim, portanto... Sim. Os teus pais foram os primeiros a saber antes de eu ir para a comunidade, né? Antes de eu ir para a Rálida, quando estivemos juntos e contámos, eu também estava com muito receio, comecei por dizer isso, que ia sair, que ia assim para o meio da natureza, porque estava grávida. Então, e depois também os teus pais me deram muito esse apoio enquanto eu estava lá, enquanto eu disse que vinha cá contar à restante família, e foi realmente um apoio também importante de pessoas que já tinham experiência, pessoas que nos conhecem, já trazer outra vez aqui esta ancestralidade, não é? Trazer aqui este colo que nos pode amparar. Então foi realmente importante também essa presença, e tiveram realmente muito, muito presentes, não foi? Nessa parte, tão bom estar a reviver. Tão bom, mas é sem dúvida incrível. E depois de tudo isto, então tu assumes esta maternidade e aqui lidas com todo um novo mundo, não é? Contaste à família, contaste a todas as pessoas, assumiste como mãe, mas realmente tu acabaste por assumir tudo isto sozinha, não é? E era um ponto que eu também queria abordar, porque eu no último podcast que partilhei falei muito sobre a minha experiência de gravidez e como foi importante para mim ter vivido tudo isto com o Dani, ou seja, viver em conjunto foi algo que me ajudou bastante, mas de facto nem sempre é assim, e tu acabaste por viver tudo isto sozinha, não é? Porque depois, com tudo isto, vocês acabaram por se separar, não é? E tu viveste, no fundo, a gravidez sozinha, e foi um total empoderamento para ti enquanto mulher, viveres isto sozinha, e hoje seres mãe sozinha, não é? Tens o apoio do pai, mas foi algo que tu assumiste sozinha. O que é que podes partilhar dessa experiência para mulheres que estejam na mesma situação, a viver uma gravidez sozinhas, uma maternidade sozinhas? O que é que isso te trouxe? Que lições é que essa experiência também te trouxe? Sim, então eu acho que é muito importante nós termos momentos em que assentamos realmente e que fazemos alguma coisa que nos traz um marco e que nos ajuda. Passamos para o material algo que estabelecemos emocionalmente e que estabelecemos também racionalmente. Então eu senti que houve dois momentos muito importantes na minha jornada como mãe solteira, não é? Como assumir que não tenho, que
estou a viver isto sem companheiro ou sem o pai presente, ou tão presente como é o normal. Porque na verdade ele continua um pouco à distância, não é? Vem cá estar com a Jasmine, mas a base dele é no Algarve. E então eu tive 2 grandes momentos. O primeiro momento foi realmente quando eu vou a segunda vez à segunda marcação de interrupção e saio de lá e lembro perfeitamente de pegar no telemóvel e mandar uma mensagem a dizer: vamos ser pais, eu vou seguir com a gravidez. Então eu senti mesmo que foi eu decidi e vou comunicar-lhe. Então aqui já não existe a questão conjunta, já não existe. Foi onde eu senti que isto foi uma decisão minha. Isto não foi uma decisão a 2. Claro que já tinha sido muito debatida, tinha vindo comigo à primeira tentativa de interrupção, mas neste momento em que eu vou sozinha, em que a minha irmã está também a apoiar-me, mas que eu vou como mulher, não é, sozinha, e pego o telemóvel e comunico-lhe, não é? Dou-lhe mando-lhe uma mensagem a dizer vou seguir, e depois ele responde: ok, tens a certeza, é isso, e eu já sem dúvidas nenhumas é isto. E depois a partir daí, depois nem partilhei com ele, acho, a felicidade de comprar a primeira roupinha já não foi com ele, não é? Nesse caso foi com a minha irmã. E depois, na verdade, eu tive de fazer um grande processo também de luto desta relação, porque lá está, um filho em comum é algo muito forte. E realmente eu também sinto que as mulheres, não é que eu concordo com isto, mas eu sinto que às vezes o que acontece, as mulheres às vezes já se sentem pertencentes a um homem, ou seja, já é difícil às vezes reconhecerem a sua individualidade e só se conhecem como mulher ou seja, por referência a um homem. E eu senti muito isso na gravidez, que era eu agora, por ter um filho na barriga daquele homem, eu não posso estar com mais ninguém. É quase como se tivesse a bandeirinha daquele homem no meu corpo. E às vezes isso funciona com a aliança em algumas mulheres, ou seja, não tem essa liberdade, não tem essa questão de eu sou um ser individual. Então eu tinha isso muito desestruturado, porque eu sentia que depois, se ele não era pai, eu também não podia ser mãe, ou seja, eu, para ser mãe tinha de ser por referência a um pai. Às vezes as mulheres, para se sentirem mulher, têm de ser por referência a um homem, e daí a importância das relações. Em muitas mulheres não se conseguem ver sozinhas, têm de ter sempre um relacionamento, têm de ter sempre alguém para que faça referência ao seu ser, não é? Então a individualidade também é muito importante, mas aí foi realmente foi um grande abanão, porque eu tinha mesmo enraizado em mim que eu agora não posso estar com ninguém, não posso olhar para mais ninguém, porque eu tenho a bandeirinha daquele homem no meu corpo, e isso irritava muito, não é? Eu senti-me pertencente daquele homem só por estar grávida dele, e isso era um querer e não querer. Às vezes eu só desejava que ela viesse cá para fora, para eu não ter no meu corpo uma parte, para eu não ter dentro de mim uma parte de uma relação que eu já não queria, não é? E de um homem que eu já não queria. E depois até é engraçado que eu manifestei mesmo coisas dele no meu corpo durante a gravidez. Ele tinha alergia a determinados alimentos e eu comecei a ter alergia aos mesmos alimentos, porque estava com a Jasmine cá dentro, e quando ela nasceu eu deixei de ter isso tudo. Então eu estava mesmo a vivê-lo e eu não queria. Eu até dizia: porra, até as tuas alergias eu já tenho. Então depois, quando ela nasceu, foi também um alívio nesse sentido. O parto dela foi também um libertar. Sim, porque para todos os efeitos é uma energia que está dentro de nós, e uma energia que também é pertencente de uma outra pessoa. Então, depois desse momento em que eu lhe comuniquei por mensagem que ia avançar, foi um momento importante em que eu assumi a pé juntos esta parte, e depois foi todo um processo de luta, ainda com muita revolta, ainda com muito controle. Ele está com alguém, ele não está com alguém, mas ele não pode estar com ninguém porque é o pai da Jasmine, e a Jasmine ainda não nasceu e eu estou grávida. E depois comecei a meter muito na vida dele, a ver as coisas e pessoas que se aproximavam dele, e depois eu dizia: mas eu estou grávida dele, não sabes? Tipo, então assim mesmo, tipo, obsessiva. E depois comecei a fazer terapia nesse sentido, porque foi realmente difícil, foi um luto que me custou muito a fazer, porque depois eu já não queria comigo, ou seja, quando ele estava cá em casa eu já não queria dormir com ele, já não queria estar ao pé dele, mas quando nós saímos eu queria que ele estivesse sempre por perto, ou seja, eu não queria aparecer ao mundo com uma barriga e sem um homem ao meu lado. Então dentro de casa era tipo: sai daqui que eu já não te posso ver. Mas na cá rua, fora era o oposto, é as aparências, é tudo muito das aparências. O que é que as pessoas vão pensar, não é? Estar com uma barriga e não ter o pai. Exato, então
eu queria em todo o lado, eu queria em idas a família, eu queria que ele viesse, portanto, em todo, eu nunca queria aparecer sozinha, então estava muito agarrada ainda a esse sentido, tipo, não vens, não vens, não vens, e ele já a despegar, tipo, não, e isso a fazer-me um conflito, tipo, mas vá lá só para dar a aparência, depois tipo, desapareces aqui, depois só para dar só para eu ter essa estrutura aparente, não é? E isso também me deu um grande conforto com aquilo que é realmente verdade, tipo, porque é que eu dentro de casa sou uma coisa e fora quero ser outra? Houve Então, uma cura mesmo a muitos níveis, não é? Realmente a maternidade traz muitas sombras, não é? E tu viveste tudo isso, não é? Porque estavas a viver coisas que supostamente não era o que é correto a todos os níveis, não é? Teres engravidado quando não era suposto, com alguém que, entretanto, separam-se na própria gravidez. Portanto, foram ali muitas sombras que tiveste que lidar, muitos medos, muito o que é que vão pensar, porque não é o suposto pela sociedade, não é? A sociedade diz-nos que nós temos que casar, ter filhos, ficar sempre com aquela pessoa, não é? E de repente, no teu caso, engravidaste com uma pessoa que estavas numa relação há 6 meses, entretanto separam-se, não é? E há muitos medos e há muito ir contra a sociedade. O que é que a sociedade vai dizer? O que é que as pessoas vão dizer? Portanto, tu dentro de ti já não querias estar ao pé dele, sabias exatamente que não era a pessoa com quem tu querias estar, mas perante a sociedade querias muito essa imagem de ok, temos que estar juntos para mostrar às pessoas, e portanto houve toda uma cura que tiveste que fazer nesse sentido. A parte de eu sou boa mãe, não é? Porque eu tenho a referência do pai também, então ele é pai, eu sou mãe, estamos preparados, é toda aquela fachada que às vezes existe, não é? E também aquela fachada que se vê também muito nos profissionais, junto dos profissionais de saúde. Eu recebia do hospital revistas a dizer a nossa gravidez, o pai grávido, e aquilo para mim era a maior balela que existia, porque eu não percebia como é que aquilo era possível, porque eu não vivia aquilo, então achava que a realidade interna estava super dissociada da realidade externa, e eu queria ao todo encaixar aquilo, tipo, tu tens de estar grávida também, tu tens de viver isto comigo, e não é assim, não é? Não tem de ser assim, mas na verdade eu contactei com a base de tudo, que é a questão familiar, e estava a reproduzir outra vez a minha desorganização familiar, ou seja, eu nunca vivi tranquila com a organização familiar que eu tive enquanto era criança, não é? A questão de perder uma mãe, ficar só o pai e 2 filhas, depois entrar uma outra mulher, essa outra mulher, companheira do meu pai, também já vinha divorciada e com uma filha, então isto nunca me foi explicado, e isto para mim era uma grande confusão, que eu tinha muita vergonha de partilhar. Eu só queria ter uma família normal como as outras pessoas, não é? É a mãe, o pai e os filhos. E se para mim já era difícil perceber que não há aquela figura da mãe, então aquela figura de que vem outra pessoa e vem também com uma filha de outro relacionamento, e depois eu tenho de dizer que vivo com o pai, com a irmã, com a companheira do pai, com a filha da companheira do pai. Nós em português nem temos nome para isso, em espanhol é as hermanastras, mas em português nem sequer temos nome para esse grau de parentesco, de tão fora que a partida mas é cada vez mais normal, os meus, os teus e os nossos. E antes de eu ter uma relação com o João, eu já tinha tido uma relação com um homem que era pai, e eu também escondi isso de toda a gente. Eu não queria que ninguém soubesse que eu tinha uma enteada, não é? Lá está sempre aqui este espelho da desorganização familiar, e eu nunca queria ver isso. Então quando eu percebi, ok, e é incrível como a vida te foi sempre trazendo aquilo até tu te organizar, não é? A vida te trouxe sempre essa desorganização, porque dentro de ti tu tinhas que te organizar de alguma forma. Sim. A organização não é externa, é interna, não é? Nós podemos estar numa família super organizada, a viver com a avó, com a tia, com a hermanastra, com quem quiser, porque a organização é interna. Exatamente. E eu sempre nessa desorganização estava a projetar isso fora para eu contactar com isso. Então, depois eu gostava muito desse homem, ele era pai, mas... Então, na minha realidade interna eu conseguia gerir isso, apesar de ter sempre alguns conflitos, mas mostrar, não, tipo, mostrar, lá está, aparência isso outra vez, e o que é que vão pensar, não é? E isto sempre em idades um bocadinho precoces, para aquilo que também é normal. Eu quando tinha 19 anos, então ter uma enteada aos 19 anos não é assim mais comum.
E depois acabei e disse, ok, eu nunca mais quero ter homens com filhos, tipo, esquece, isso não é para mim, eu não quero ser madrasta de ninguém, e de repente engravido e estou sozinha e sou eu a mãe sozinha, e sou eu nesse lugar, então agora não dá para fugir de mim, não é? Eu já tinha fugido dele, agora não dá para fugir de mim, enquanto sou eu a mãe com uma filha. E então foi realmente um grande confronto com a organização familiar, que eu acho que quando nós estamos organizadas com isso, o nosso desenvolvimento pessoal tem sempre de partir da origem, de onde é que nós nascemos, a nossa relação com os pais, e quando isso começa a ser trabalhado, isso começa-se a desmistificar tudo, também nas nossas relações futuras e adultas. Então eu tive sempre estes espelhos com a organização familiar destas coisas. Então outro marco também muito importante foi o baby shower. Para quem não gosta do baby shower, como ele se envolveu com estas questões do consumismo e de oferecer prendas, o baby shower é muito mais do que isso. Pode ser uma consagração da nossa rede de apoio, uma bênção da mãe, pode ter aqui várias temáticas ou várias intenções com esta reunião, não é? Mas pronto, chamando o nome importado de baby shower, eu queria muito fazer esse baby shower uma coisa assim mesmo à grande, porque eu senti que foi o primeiro momento onde eu assumi que estava grávida e onde eu juntei família e amigos, porque eu nunca tinha juntado família e amigos antes, porque eu nunca queria que os amigos vissem a minha família, não é? Eu nunca queria ter de dizer que esta é a companheira do meu pai, que esta é a filha da companheira do meu pai. Então eu nunca quis juntar amigos e família, ou seja, a família já sabe, a família acompanhou este processo, então eu não tenho que estar a falar sobre isso. E nos amigos só uma porcentagem muito nuclear é que eu partilhava um bocadinho isto, ficava um bocadinho mais perto. Mas se eu pudesse evitar conversar sobre isto, eu contornava tudo e mais alguma coisa para evitar este assunto. Incrível, então, esse evento foi mesmo uma verdadeira cura para ti a todos os níveis, não é? Fazeres a cura com a tua família e com a família que tu estavas a criar naquele momento. Sim, porque entretanto o João também o pai da Jasmine, já tinha tido um relacionamento durante a gravidez que eu soube quando estava a preparar o baby shower, e depois até houve aquela questão de ele não vai estar, já não quero, porque eu ainda estava naquela de que eu vou montar outra vez aqui o cenário de ele está aqui e estamos todos e é maravilhoso, ainda estava naquela de vou montar o cenário aqui no baby shower e depois sei que ele está com outra pessoa e aí não dá para montar cenário possível, não dá para montar cenário possível, porque já há outra pessoa aqui também, não é? Então não dá para montar esse cenário. Então o baby shower foi mesmo o sítio em que eu juntei família e amigos pela primeira vez, sem essa questão de mascarar, de olha, vou fingir que afinal tenho uma família normal desde sempre, normal, pai, mãe e filhos, como nós conhecemos. Vou realmente trazer aqui esta junção de amigos e família e vou assumir que nós não estamos juntos e que não estamos mesmo. Foi aí que eu fiz o grande luto da relação, porque até lá eu estava sempre nesta expectativa e ele ainda vai querer e não sei o quê, ainda vai dar, e vou dar aquilo que é o melhor para a minha filha, que é um pai, mas uma mãe na mentira. Então esqueçam, isto não é o melhor todo para os filhos, o melhor para os filhos é uma mãe bem resolvida e o resto vem por acréscimo. Então o baby shower foi mesmo o momento simbólico em que eu juntei toda a gente, em que eu me harmonizei com o pai dela, sabendo que nada mais vai acontecer, e então foi um evento maravilhoso, onde tivemos yoga, o pai dela fez lindo, e eu estava em Portugal, portanto pude ir. Tu também fizeste uma parte, então tivemos assim um super evento que para mim foi maravilhoso e que foi realmente esse assumir muitas coisas. Depois eu e o João também tivemos assim um momento onde nos pudemos abraçar, então eu abraçar daquela pessoa que estava a trazer umas sombras todas, na verdade, é como eu às vezes não quero assumir, mas ele diz imenso, eu sou o teu mestre, por estas coisas, e na verdade às vezes acaba mesmo por ser, não é? Aquela pessoa que nós achamos que nos traz a porcaria toda de cima são quem nos ensina mais, não é? E é por isso que temos que saber que ninguém está na nossa vida à toa, por muito que nós olhemos e aquela pessoa é a pior pessoa do mundo e fez-me isto, e sem dúvida que essas pessoas são os nossos maiores professores, não é? E temos que perceber que tudo acontece por um acaso e tu és a prova disso, não é? Tudo o que tem vindo a acontecer foi-te trazendo a este caminho. E, portanto, depois de assumires então tudo isso, nasce uma nova Margarida, não é? Uma Margarida mãe, e tu aqui lidas com esta morte, renascimento de
de deixares de ser a Margarida para te tornares a Margarida também mãe, que é algo que eu tenho também partilhado muito e falado muito sobre esta questão de nos abrirmos a esta morte-renascimento. E eu gostava que tu também partilhasses um pouco dessa tua experiência, como é que foi tornar-te mãe e como é que foi lidar com esta morte-renascimento, porque eu sinto que quando nós não nos abrimos a isso, por vezes temos muitas dificuldades no pós-parto, e sinto que muitas mulheres que, por exemplo, passam com depressões pós-parto, é muito porque de repente se olham ao espelho e já não se conhecem. Quem é que eu sou? Quem é esta mulher? Já não reconheço o meu corpo, já não reconheço esta pessoa. E eu sinto que parte da nossa preparação para a maternidade é muito preparar-nos para esta morte-renascimento, não é? E então quem é que é esta nova Margarida? Como é que te preparaste ou como lidaste com este renascer e quem é esta nova Margarida como mãe? Eu gosto muito de escrever e as palavras organizam muito. E eu lembro-me que nessa altura, quando eu estava mesmo a viver esses processos de morte e renascimento, eu escrevi um texto onde eu senti que foi um momento também marcante para mim e onde eu trouxe também esse perdão por ser quem sou, não é? Perdoar-me por ser quem sou e perdoar-me por aparecer transparente e nua. Então, o que eu senti era quase que e neste caso tinha a figura também do pai da Jasmine muito comigo nesse aspecto, de sentir quase como se ele me tivesse a rasgar a roupa, a tirar estas camadas, a tirar as roupagens quase num lugar mais bruto, mas às vezes é mesmo assim que são as dores de crescimento, não é? O crescimento não se faz, o mar manso não faz bons marinheiros, não é? Aquela expressão. Então às vezes tem mesmo na vegetação e tem mesmo de haver confrontos para algumas coisas mudarem. Então eu senti que eu estava muito revoltada com ele porque o sentia tipo a tirar as camadas todas, aquelas camadas que me protegiam, que me aqueciam, que me deixavam num lugar confortável. Ele era a pessoa que me estava a rasgar e a tirar aquilo tudo e a despir, e eu a ser cada vez mais nua, não é? E transparente, e depois a deixar que essa pessoa eu tinha muito esta imagem, não é? E também fiz algumas meditações neste sentido, e tinha muito esta imagem de o deixar ir para fora do meu campo de visão com essas roupagens minhas, com essas camadas minhas. Então é doloroso ver alguém assim a despir-nos e a tirar-nos essas camadas, mas eu tinha muito dessa visualização, e antes do baby shower eu acordava e todos os dias fazia essa meditação e essa visualização de aceitar e permitir esse agente externo, não é? A fazer este movimento de me despir e de me rasgar e de me tirar as couraças, de me tirar as camadas, e a ir e a afastar-se e a perder-se no horizonte, e eu a ficar naquele lugar vulnerável que é a morte, de nua, numa posição fetal, sentir-me sozinha, ele a desaparecer. Então isto foi uma meditação e uma imagem que me ajudou imenso a ter a percepção e me perdoar por isto, não é? Eu não sou culpada por ficar nua e sozinha, e não sou fraca, e não sou menos por isso, não é? Então trazer o empoderamento também desta morte. A morte não é um lugar de fraqueza, não é um lugar de desistir, não é um lugar de... É uma rendição, mas num sentido mais de magnitude, num sentido de morrer para renascer. Ninguém renasce se não deixa cair aquilo que já não serve, não é? Então eu tinha muito essa imagem de me perdoar a mim por estar vulnerável, e de me perdoar por estar crua e nua, e de o perdoar por ele me rasgar, tirar umas roupas e desaparecer com elas na linha do horizonte, não é? Então foi um mútuo perdão, e só com esse trabalho muito... Eu aí foi quando senti que estava mais à beira de uma depressão, foi quando eu queria tantas couraças, mas já não aguentava mais, então tive mesmo de fazer esse perdão com ele, que me estava a retirar isso do campo de visão, e comigo, que estava a ficar nua e sozinha, e a enterrar-me debaixo da terra para voltar a renascer. Então esse perdão foi fundamental, eu perdoá-lo por ele me retirar as couraças e perdoar-me a mim por ficar mais vulnerável. E isso não é fraqueza, isso não é nada de pejorativo, como nós às vezes temos nesta sociedade. Parece sempre bem, parece sempre produtiva, parece sempre na linha da frente. Às vezes não dá para isso, às vezes é mesmo para estarmos enterradinhas, fechadinhas no subsolo, na escuridão.
Então esse perdão, o perdoar, e havia muito esta expressão que eu mantinha sempre comigo, que era o perdoar-me por em algum momento eu fingir alguma coisa que não sou, porque isso também tem a ver com mecanismos de sobrevivência. Eu perdoar-me por algum momento eu ter ficado cheia de camadas e cheia de coraças, e eu quase que não me perdoava por isso, não é? Por essa mentirosa que escondia a família que tinha, por essa mentirosa que mostrava uma coisa que não era do parceiro e da gravidez. Então eu perdoar-me por isso também. O perdão é um trabalho incrível e tão importante mesmo, e tu conseguiste fazer todo esse trabalho e é mesmo fundamental. Sim, então o perdão eu acho que é fundamental, e agora mais recentemente também escrevi sobre essa questão do perdão, porque também depois as pessoas que me leem também me trazem muitos insights, não é? Depois também começaram a questionar, não é? Quantas vezes nós temos de nos perdoar por sermos quem somos e por perdoar-nos por em algum momento mascararmos quem somos, de uma forma de nos defendermos. Então o ego não é o mal da fita, o ego é muitas vezes aquilo que nos ajuda também a sobreviver em momentos de real tensão. Então o perdão é fundamental, perdoar-nos por morrermos, perdoar-nos por termos de voltar para dentro, perdoar-nos por termos de conectar com uma essência e depois poder trazê-la de uma forma mais florescida e mais iluminada e mais viva e mais autêntica e verdadeira. Então esse foi muito um processo que eu senti de morte e renascimento. Depois o parto também foi um momento muito importante e de transição nesse sentido, em que eu depois assumi toda a verdade, e o parto foi um momento também de manifestação dessa verdade e dessa pureza. Então eu pensei mesmo, eu não escolhi, ou entre aspas, não escolhi a gravidez, mas eu vou escolher o meu parto, eu vou escolher aquilo que quero viver, eu vou escolher como me quero sentir e vou utilizar isto como uma forma de empoderamento. E realmente o parto foi aquele momento em que eu disse, se eu faço isto, eu faço qualquer coisa na vida, não é? Foi, e ainda para mais, o estando só focada em mim, porque eu tinha uma doula, mas fiz uma parte do trabalho sozinha no internamento, fiz uma parte do trabalho de parto só com os fones e com a meditação, portanto muito voltada para mim, e eu noto que há muitas mulheres que também se ancoram muito nos pais, e depois, por exemplo, o pai não pode estar por alguma razão, ou sente-se mal também, e a mulher perde ali o amparo externo, mas o amparo tem de ser interno, é eu sozinha sei fazer isto. Isso é muito importante agora para a fase de vida que estamos a viver. Com a questão do vírus, há muitas mães que estão a ter partos sozinhas, e isso está a levar também a ter muitos medos e a terem que lidar com tudo isso. Portanto, é super importante realmente poderes partilhar a tua experiência e mostrar realmente que é algo interno, é esse empoderamento tem que vir de dentro de ti. Sim, e que ninguém vai fazer o trabalho de parto por nós, não é? Quem quer uma experiência natural, não há aquela, a enfermeira que me fez o parto, não foi a enfermeira que fez o parto, é a mulher que faz o parto, e a mulher às vezes deposita também muito nas próprias coisas que ela diz, de faz alguma coisa, às vezes há mulheres que dizem isto aos pais no trabalho de parto, faz alguma coisa, ajuda. O pai não, isto é super ingrato para os homens coitadinhos, eles estão ali, tipo, o que é que eu faço fazer? Isto é super ingrato. Faz alguma... E a mulher, na verdade, a mulher tem de se sentir apoiada, e o apoio é uma necessidade básica da mulher, a segurança, a privacidade, o apoio, mas perceber que isso não está estanque numa forma, não está estanque na doula, não está estanque no pai, não está... Claro que o parto deve ser sempre assistido, claro que devemos sentir-nos sempre apoiadas, mas acima de tudo partilha desse eu estou ancorada em mim, eu estou apoiada em mim, e eu não ter um companheiro a viver comigo o processo da gravidez, preparação para o parto, fiz isso tudo sozinha e com ajuda de profissionais, claro, mas não no sentido mais íntimo da questão. E depois no parto foi mesmo, eu vou sozinha, eu vou fazer isto e ponto final, e sou eu e minha filha, e foi muito, tinha uma doula a apoiar-nos, mas eu senti que era muito eu e ela, tudo o que eram mantras, tudo o que eram mensagens, tudo o que era só eu e a minha filha, e a natureza e o poder de todas as mulheres que já fizeram isto, e eu e a minha filha, isto é o meu corpo que está a fazer, não é algo que está a ser impingido de fora, sou eu que estou a criar isto de dentro, isto é a minha força criativa, não é algo que está a ser
em algo exterior que nos está a pressionar ou que nos está a ser impingido, sou eu que estou a fazer isto. Então este eu, o partir para o parto na primeira pessoa, de sou eu que estou a criar isto no corpo, sou eu que vou subir esta montanha, ninguém vai assumir a minha verticalidade, ninguém vai andar nos meus sapatos, não é? Sou eu que os vou calçar. Foi algo que me trouxe realmente este poder da individualidade, este poder realmente de nos assumirmos verticais e assentes e caminhantes sobre as nossas próprias pernas, não é? Isso é muito importante, não andarmos sempre com estas bengalas. Para estarmos verticais temos de andar com a bengala do companheiro, com a bengala de sei lá mais do que, muitas bengalas que nós usamos para andarmos verticais pela vida, não é? E depois essas bengalas falham-nos e nós vamos abaixo. Então o assumir tem de ser realmente de dentro. De dentro, exatamente. Bem, a tua história é mesmo tão bonita, tão inspiradora, dá-nos tanto empoderamento. Eu estou-te aqui a ouvir e já me estou a sentir super empoderada também para o teu parto. Este é um tema também fundamental que eu quero muito abordar contigo, que vai ficar para o próximo episódio, porque nós vamos falando e temos mesmo muitos temas, mas realmente eu queria mesmo focar nesta tua história, porque tem tantas lições de vida e tenho a certeza que vai ajudar tantas pessoas a lidar com tantas coisas com que tu tiveste que lidar na tua própria jornada. Assim, para terminarmos este episódio, eu gostava que, para concluíres, falasses um bocadinho então da tua experiência então pós-parto na maternidade, não é? Abordaste esta questão do renascimento e que conselhos deixas aqui para uma futura mamã e para todas as futuras mamãs destas lições que a maternidade te trouxe e de te assumires como mãe, de nasceres como mãe e como é que nós podemos viver a maternidade da melhor forma? Então, eu sinto que o meu pós-parto foi muito mais tranquilo do que a gravidez, porque o parto foi exatamente aquilo que eu queria, foi um parto sem qualquer intervenção, sem anestesia, portanto eu senti, foi mesmo algo de dentro, foi mesmo algo como eu queria. Claro que tive sempre aqui algumas questões associadas ao parto hospitalar, às vezes comentários que ouvimos, às vezes um bocadinho menos de apoio porque entram e saem enfermeiras, não é tanto aquela ligação com uma só pessoa. Mas eu sabia que ia ser um parto hospitalar, então algumas coisas nós abrimos logo mão quando vamos para um hospital e quando não fazemos o parto em casa. Essa intimidade é um bocadinho isso que se perde num hospital, mas a par disso foi um parto respeitado, natural, onde pude realmente usufruir da mobilidade. Ela nasceu no banco de parto, foi um parto também pude aqui desfrutar da verticalidade, não é? A importância também da postura vertical no parto. Então foi assim mesmo um processo muito empoderador e que eu senti que foi uma lefada de ar fresco. Depois de tanta coisa na gravidez, depois de tanta questão com o parceiro, com o aborto, depois também foi muito importante para mim, no final da gravidez, falar tudo isso à Jasmine, não é? Explicar-lhe que realmente ela era desejada e que apesar de... Isso é super importante. No cordão, e às vezes as circulares no cordão, para quem tende a esta parte mais emocional, também pode ser esse impulso subconsciente de morte. Os bebês que nascem com essas circulares no cordão e não se sentirem desejados, não é? De desmistificar essa questão de se algum dia não te sentires se algum dia te sentires rejeitada, isso pode ter a ver com o facto de eu ter esses sentimentos em mim no início da minha gestação, de eu não querer, mas agora já integrei, são questões minhas, não é uma questão contigo. Então aliviar os bebés das dores emocionais das mães. Isso é tão importante, a sério, tão bonito teres feito esse trabalho com ela, porque é super importante, porque fica tudo nos bebés, toda esta experiência de gravidez passa, portanto é mesmo importante depois ser feito esse trabalho de mostrar que realmente tu és super desejada, fazer todo esse trabalho com ela, não é? É muito bonito. E explicar de onde é que vem algum sentimento inconsciente de rejeição. Porque fica lá. Sim. A minha filha foi rejeitada no início, então ela vai ter aquilo com uma crença matriz basilar no início da sua vida, que se não for vista e olhada e desmistificada, vai ser uma base que se vai refletir em muitas atuações na vida. Então, eu senti mesmo na gravidez de comunicar isso e continuo ainda hoje. Às vezes há a mesma avó paterna da Jasmine perguntava-me assim, ou diziam assim,
ai, tu nunca contas às mim estas coisas, nunca contas Sim, às sim, mim sim. as questões com o teu Mas pai, não. com o pai dela e com Sim, o sim, aborto, sim. e eu não, é exatamente o oposto. Ela Claro, precisa, porque tu isso foi muito certo viveste isso comigo. também na tua infância, não é? Tu viveste os tabus, o não falar sobre as coisas e viste o que isso afetou no teu crescimento, no teu desenvolvimento pessoal, nas feridas que tu tinhas dentro de ti que tiveste que curar. Portanto, hoje, como mãe, estás a fazer um trabalho mesmo tão bonito com a Por Jasmine. isso é que o trabalho também é nosso. A Uhum. maternidade traz uma autocura muito profunda, Sim. porque lá está, ao criar uma relação com o filho, estamos a restabelecer a relação connosco mesmos como filhos e com os nossos pais, então traz aqui muita, é muito aquela ideia de quando abraçamos o nosso filho, abraçamos a nossa criança interior, e quando assumimos o nosso papel de mãe, estamos também a trazer as nossas feridas da linhagem materna e da maternidade e do início de vida. Então eu sinto que é mesmo importante eu comunicar isso, e logo na gravidez, quando eu comecei a restabelecer com isso e permitir chorar também nesses assuntos e dizer de onde é que isso vem, se tu te sentires rejeitada em algum momento foi porque a tua gestação começou assim, mas olha, eu organizo a psique dela, eu organizo e faço um Claro. match entre o que ela sente e o que ela viveu, e isso é válido, mas olha, já podes não te basear nisso, porque isso tem uma explicação e já está ultrapassado, isso não era sobre ti. Então desmistificar e depois o pós-parto foi muito mais, claro que vem todas as questões do pós-parto, da privação de sono, que é horrível, do também viver isto um bocadinho mais sozinha, não é? As noites sozinha com uma criança que acorda e que mama infinitamente. Então no pós-parto foi mais as questões físicas, mas foi um alívio a nível emocional. O Emocional. parto foi Sim. mesmo de está cá fora, aconteceu, limpei muita coisa, e agora vêm questões mais práticas de logística, mas o aliviar essa questão emocional, lá está, a maioria das coisas são dores emocionais. A maioria dos partos traumáticos deve-se a dores emocionais, as depressões pós-parto são outra vez aqui as dores emocionais. Então, quando nós temos higiene emocional, bem, a vida fica assim com um outro brilho. Daí a importância de todo o trabalho emocional que eu estou sempre a referir, que é tão importante fazermos nesta fase, não é? E principalmente durante a fase de gravidez, e tu fizeste tudo isso e foi uma gravidez difícil e isso permitiu-te viver um pós-parto muito mais em paz e hoje viveres nesta verdade com a Jasmine, nesse crescimento em conjunto, não é? Como mãe, mas também conheceres-te a ti como esta nova Margarida, com tanta coisa já resolvida que a maternidade te permitiu fazer, não é? Com toda essa cura, e hoje poderes levar isso a tantas mulheres, e é mesmo um orgulho imenso poder acompanhar-te, poder acompanhar todo este crescimento, e foi mesmo especial, a sério, ter-te aqui hoje, falarmos de tudo isto, acompanhar como tua prima este crescimento e ver de fora tudo o que estás a construir, e hoje apoiares tantas mulheres com base na tua história, e realmente és a prova de que todas estas coisas que nos vão acontecendo, não é? Estas dificuldades, nos estão a encaminhar para um caminho, e hoje estás mesmo a fazer a diferença na vida de muitas mulheres e tenho muito orgulho em ti. Minha querida, obrigada mesmo por toda a tua partilha, foi mesmo um episódio muito especial, ter-te aqui foi mesmo mágico, e nós ainda vamos continuar a conversa, vamos mergulhar um pouco mais neste tema do parto principalmente, que é algo que eu estou prestes a viver, mas para este episódio realmente eu queria mesmo focar nesta tua história de vida, porque é uma inspiração e tenho a certeza que está a empoderar muitas mulheres que nos estão a ouvir neste momento, por isso só te posso agradecer. Para quem quer acompanhar a Margarida, sigam-na no Instagram, não é? @Margarida Roque Pereira, exatamente, que a Margarida partilha muita coisa maravilhosa, está sempre a responder a dúvidas, faz um acompanhamento incrível mesmo, e eu continuo aqui a acompanhar sempre de perto, e muito obrigada mesmo, foi mágico, maravilhoso, e é incrível ver-te a crescer como mulher e como profissional, e ver-te a juntar realmente a tua vida e este teu crescimento com o teu trabalho, e ver como usas a tua história para apoiar e empoderar tantas mulheres. És um orgulho. Obrigada, Inês. Eu acredito que
que é mesmo só assim, o nosso serviço à humanidade é nós curarmos a nós próprios e essa cura ser também aquilo que oferecemos ao outro como um gatilho para que ele se possa também curar e uma humanidade mais saudável, não é? Para todos. Exatamente. E realmente, como dizias, assim, tipo, última dica para mamães seria mesmo procurarem essa verticalidade, essa individualidade, esse reencontro consigo mesmas, porque é o melhor que podem oferecer a um filho. É muito aquela ideia, a melhor herança que se pode deixar é a resolução interna, não é? Nós estarmos resolvidas connosco e não passarmos os nossos exatamente para os nossos filhos, e organizarmos a nós e aos filhos. É tão importante, sim, isso vai de encontro apoio. Isso vai de encontro muito do que eu partilho, que é nós temos que estar bem para dar o nosso melhor aos outros, não é? E muitas vezes na maternidade eu acredito, e é algo com que eu vou lidar agora, em que nós nos esquecemos de nós e achamos, não, eu tenho é que fazer pelo meu filho, mas a verdade é que nós temos que estar bem connosco, nós temos que cuidar de nós temos que estar bem mentalmente, emocionalmente, fisicamente, e só dessa forma é que nós podemos realmente ser as melhores mães do mundo, não é? E poder realmente estar ali para apoiar e guiar aquele novo ser. Portanto, acho que esse é mesmo assim o melhor conselho que podes deixar a todas as mamãs, é fazerem mesmo esse trabalho interno, porque só estando bem connosco é que nós podemos criar esta nova humanidade com todo o amor. Por isso, muito obrigada, minha querida. Foi tão bom. Um beijinho grande a todos, obrigada por nos ouvirem e até ao próximo episódio. Beijinhos. Obrigada por me ouvires e por hoje teres escolhido fazer de ti, do teu crescimento e evolução, a tua prioridade. Tu inspiras-me como não podes imaginar. Se gostaste deste episódio, subscreve e deixa a tua review na tua app de podcasts para que este podcast possa chegar a cada vez mais pessoas. Faz ainda um screenshot deste episódio no teu Instagram, tag-me e partilha comigo as principais lições que retiraste. Quero saber o teu feedback. E claro, partilha-o com quem achas que possa beneficiar desta informação. Podes também enviar-me um e-mail para info@inesnunespimentel.com com sugestões de temas para próximos episódios. Quero ajudar-te ao máximo na tua jornada. Visita o meu site www.inesnunespimentel.com para teres acesso às notas deste episódio e aproveita para subscreveres a minha newsletter para não perderes nenhuma novidade. Espero por ti no próximo episódio. Até lá, acompanha-me pelas redes sociais para mais inspiração. E, mais importante que tudo, não te esqueças, o mundo precisa da luz única que só tu podes trazer. Chegou o momento de brilhares.